Olá, boa noite. Meu nome é Juliana Costa. Eu faço parte da empresa Arquitetas Empreendedoras, onde as integrantes são a Dani Fazini, a Roberta Lepe, a Luciana Jimenez, a Paty Sayon e a Lígia Córdova e eu, Juliana Costa. A nossa live hoje vai ser sobre privacidade e proteção de dados, com um advogado expert nisso, Dr. Fernando Martins Silva. E ele é formado, ele é um professor, advogado, mestre em ciência da informação, especialista em direito digital. E acho que a gente já pode começar, né? Chamar, vamos ver se ele já chegou. Olá, Olá, boa noite, tudo bem, bom? pessoal? Boa noite, tudo jóia? Como é que E tá, aí? Juliana? Tudo bem, graças a Deus. Vocês? Tamo jóia. Então tá bom. Ai, Fernanda, acho que você podia começar. Pode tirar o doutor? Eu faço questão, não faço a mínima questão do doutor. Então tá bom. Acho que a gente podia começar, né, pela sua formação, você contando sua trajetória e depois a gente começar com a nossa live, né, para a gente tentar saber o que é esse direito, né, que a gente tem de privacidade de dados. Bom, olha, é um assunto muito legal. Eu costumo brincar bastante que eu acabei sendo advogado por força das circunstâncias, né? A minha formação inicial é ciência da computação, trabalho na área de tecnologia da informação desde 1986. Foi logo ali que a gente começou a trabalhar com isso. E a minha carreira acabou me levando por outras áreas, searas. Eu trabalhei um tempo em São Paulo, trabalhei bastante tempo em Brasília e acabei assumindo papéis de gestão e me especializei na parte de gestão também. E durante algum tempo eu fui muito bombardeado por questões jurídicas, né? A gente queria fazer alguma coisa, as tecnologias nos permitem fazer várias coisas que ainda não estão previstas em lei. E muitas vezes eu tive altos embates com os corpos jurídicos das empresas por onde eu trabalhava e eu decidi estudar, entender o que era o direito. Acabei procurando um curso de direito para agregar na minha profissão. Gostei tanto que me tornei advogado. E hoje a gente atua como advogado na área do direito digital, que envolve especificamente tecnologia, que é uma parte da minha história, gestão, que é uma coisa que eu faço bastante, e a parte jurídica. E a questão que está discutindo muito esses dias, e é uma discussão que eu vejo assim bastante legal, é que fala-se muito de privacidade, proteção de dados e privacidade. Se você abrir a internet e pesquisar nas últimos 15 dias, você vai achar pelo menos 10 notícias que falam de invasão. A última de um grande aplicativo de comida, que teve a base hackeada, misturou pedidos, misturou um monte de coisa, dados pessoais aí dos colaboradores. E o que é interessante também é que a gente aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura muito grande de privacidade. Nós temos, é muito mais fácil a gente disponibilizar as informações, a gente não se preocupa muito com os botõezinhos de privacidade. Eu conheço pouquíssima gente que quando coloca um aplicativo e tem lá política de privacidade, você concorda? Para falar a verdade, eu conheço muito poucos mesmos que leem antes de concordar. E só que a gente se sente invadido quando, por exemplo, você está numa reunião
conversando com seus clientes e o teu telefone, você fala um termo, o teu telefone escuta e responde para você. Aí você fala assim, nossa, ele está me escutando? Tá, ele está me escutando. Quando, de repente, o teu telefone joga uma mensagem para você, falta tantos minutos para você chegar na sua casa, o trânsito não está ruim. E você fala assim, mas como que o telefone sabe que eu vou parar em casa? Como que ele sabe que está próximo do horário de eu ir para o trabalho? Ou pior, né? Dependendo do tipo de aplicativo que você tem, o teu telefone te avisa, olha, a semana que vem, dia tal, começa a passar no cinema. Nossa, passar no cinema, essa parte de pandemia, eu até esqueci que existia cinema. Mas vai começar a passar no cinema o filme tal, e pela tua característica você vai gostar. E realmente é um filme que você gosta. Quando a gente percebe isso, a gente fala assim, mas como que o celular me conhece tão bem? Como que ele tem acesso a essas informações? Poxa, eu estava conversando com uma colega no meu escritório e de repente eu cheguei em casa, começou a aparecer no computador de casa temas, mensagens, propagandas daquilo que eu estava conversando. O celular me grava? Não me grava? Então, essa discussão ela já vem há um bom tempo acontecendo no mundo como um todo. E a primeira grande frase do direito falando a respeito de privacidade, ela é de 1890, se eu não me engano. Quando um professor, eu perdi o nome dele agora, ele fala assim, o avanço das máquinas e da tecnologia vai permitir que o que se fale dentro dos armários sejam ecoados a partir dos telhados. Nossa. E quando a gente vê isso daí, você fala, nossa, o cara é contemporâneo nosso. Não, a gente está falando de 1800 e alguma coisa. Na década de 70, principalmente na Alemanha, começou um movimento da comunidade alemã que falou que o governo estava interferindo muito dentro da casa deles. Olha, eu quero ter privacidade. Eu quero ter o direito de ser quem eu sou. Eu quero ter o direito de fazer o que eu quiser dentro da minha casa sem ter que dar satisfação para ninguém. E se a gente pensar isso na década de 70, onde quase tudo era papel, pô, tranquilo. E hoje, que quase tudo está dentro de um smartphone? Pois é. Uma pergunta que eu faço para quem estiver assistindo aí a gente, só imagina, alguma vez você já esqueceu o telefone em casa e por um acaso voltou para buscar? Ou você simplesmente seguiu o dia sem o telefone? A vida da gente tá no telefone. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos, guardar informação sobre alguma coisa era caro. Então eu tinha que escolher muito bem o que eu ia guardar. Porque um computador, um disco de computador, não era um valor barato. Hoje, a gente tem acesso ilimitado a dispositivos de guarda de informação a um preço praticamente irrisório. A tecnologia facilitou, diminuiu, cabe no bolso. O celular que eu estou usando hoje ele tem muito mais capacidade de armazenamento do que os primeiros supercomputadores que eu trabalhei na década de 80. Então, armazenar ficou fácil, tecnologia ficou fácil, programar aplicativo ficou fácil, a vida do ser humano ficou mais fácil com o uso de aplicativos. E a gente não liga de trocar informação por algum benefício. Sim, eu ponho. Percebe na hora que tem algum problema. Exato. E as empresas começaram a adotar isso de uma forma muito legal. Quanto mais eu conheço o meu cliente, quanto mais eu conheço o nicho de mercado que eu trabalho, quanto mais informação eu tenho, maior a probabilidade de eu oferecer um produto e um serviço que vai se encaixar como uma luva a essa pessoa. Que vai ser aquele fio da meada ali, eu vou oferecer exatamente o que a pessoa quer. E isso, até certo ponto, é legal. Eu ter um produto personalizado, um serviço personalizado. O que começa a preocupar
é quando essa oferta ela passa a ser mais invasiva. Quando, muitas vezes, a gente é abordado por um aplicativo, por um banner de computador, e você fala assim, nossa, eu estava conversando sobre o assunto, eu não pesquisei e esse assunto travou. E Como pior, sabe? como ele sabe? E o pior, muitas vezes, é que os famosos algoritmos, né, que são baseados nessas informações e que nos auxiliam a fazer pesquisas e nos trazer cada vez mais aquilo que nos interessa, tem feito algo que particularmente eu acho perigoso para o desenvolvimento e para a liberdade de um ser humano, que é o seguinte, pelos tipos de consulta que eu faço, ele indica ou ele ordena, por exemplo, num buscador como o Google, ele ordena quais são as páginas que vão aparecer primeiro. Uhum. Levando em consideração que pouquíssima gente passa para a segunda página de pesquisa do Google, eu estou restrito às minhas pesquisas àquilo que o computador acha a meu respeito. É verdade. E se eu quiser algo diferente? Como que eu posso ter liberdade? Como eu vou fazer algo diferente? Aconteceu um caso comigo, que eu gosto de citar bastante. Eu pesquiso muito, eu sou cientista, eu sou professor universitário, então eu faço muito pesquisa científica, corrijo TCCs, e aconteceu um episódio, eu gosto muito de alguns textos espiritualistas. Só que quando eu entro para pesquisar, toda vez que eu pesquiso alguma coisa relacionada à espiritualidade, aparecem os embates da ciência com a religião. Mas não é isso que eu quero. E eu vi um texto que um colega meu estava lendo, quis saber. Ele fez a pesquisa no Google dele rapidinho, e a pesquisa foi o segundo link da primeira página, o artigo que ele estava mostrando. Eu fiz a mesma pesquisa no meu telefone. Não apareceu. Eu fui procurar, falei, não é possível. Eu pesquisei o nome exato. No meu resultado de pesquisa, ele apareceu como o 10º link da 17ª página. Eu tive paciência de contar. Ô, louco. Mas já aconteceu isso Então, comigo também. É estranho isso. Mas agora eu e, aí, consigo entender o porquê. e aí você começa a ver que eu tenho uma empresa terceira interferindo naquilo que eu quero fazer. Interferindo na minha privacidade, na minha intelectualidade. E a partir de então, alguns movimentos surgiram e vários países do mundo começaram a instituir leis para garantir a privacidade da pessoa, a privacidade da pessoa física, da pessoa natural. E isso, o Brasil tem uma lei desde 2018, chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Ela ainda não está em vigência, porque ela está no prazo das empresas se adaptarem para a lei de privacidade, que entra em vigor, a gente ainda está em dúvida, se vai ser agosto agora de 2020 ou maio de 2021. A gente está numa dúvida por conta de uma medida provisória que a gente não sabe se vai virar lei ou não. Se ela virar lei, maio de 2021, se não, agosto agora de 2020. Só que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é novidade. O Brasil foi um dos últimos países a ter uma lei dessa. A gente está muito atrás de outros países. A Argentina, por exemplo, nossa vizinha, é considerada um país referência em privacidade e proteção de dados em termos legais. A União Europeia é a que encabeça esse movimento. A nossa lei, inclusive, é muito parecida com a da União Europeia, que já está em vigor há 2 anos. E o que eles dizem? Querem pegar meus dados? Tudo bem, não está proibido. Só me fala o que você vai fazer com eles. Sim. E me dá a opção de escolha. Eu quero ter a opção de escolha. E quando essas leis entram em vigor, a gente volta a discutir duas questões. O que é proteção de dados, o que é privacidade de dados. Que, embora pareça a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Toda vez que a gente fala de proteção, eu estou falando de como eu protejo qualquer informação.
Sim. seja ela do mundo corporativo, seja ela da empresa, seja ela do carro. Quando eu falo de privacidade, eu estou falando das informações de uma pessoa, especificamente. E uma Sim. outra coisa que é muito legal é que o dado pessoal, a privacidade, as empresas buscam esse dado. Ele quer o meu dado. Ele é pessoal, ele é meu. Claro. Ele não é da empresa. E esse conceito as empresas estão tendo grande dificuldade, porque o dado ele é da pessoa. A empresa pega emprestado, custodia, guarda aquela informação ali, usa para os fins que ela falou que ia usar, e quando não precisa mais, ela tem que descartar. Seria como E um as caso empresas, de um hospital, né? Que pega as informações do seu paciente e ali é sigilosa. ela é sigilosa. Eu não posso, tem que tomar muito cuidado com o que eu faço com essa informação. E o que isso tem a ver, por exemplo, com a área de arquitetura? Aí Sim. a gente começa a trazer isso aqui para a área de vocês, que é uma coisa que eu particularmente achei fantástico quando eu comecei a trabalhar, fazer a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, é que acredita-se muito que proteção de dados é só aquilo que está ligado no celular, no computador, no CPD, né, que o pessoal chama das empresas, Isso. mas não. Proteção de dados é qualquer dado, de qualquer forma, e não importa a maneira como ela está guardada. Uma fotografia é um dado pessoal. Um projeto É é um dado. um projeto de vocês é um dado pessoal. Sim. Ah, quer ver? Uma impressão, a gente faz uma impressão qualquer, dado pessoal. Sim. Eu vou um pouco mais longe, né? Eu gosto bastante de estudar a história, mas o dado mais pessoal que a gente tem é chamado DNA. E o que a gente faz com ele? A gente vai no laboratório e cede, a gente permite que, por exemplo, um dentista faça toda recolha material biológico DNA teu. O que é feito com esse material? Caso não saiba, tem bancos e bancos de DNA no mundo querendo capturar o seu material para que eles tenham o banco mais fiel e venda essas informações. São informações muito importantes. Além disso, a minha convicção religiosa, ela é um dado pessoal. Sim. A minha orientação política é um dado pessoal. A minha orientação sexual é um dado pessoal. E isso, dependendo de como ele é utilizado, ele pode sim ser utilizado de forma discriminatória pela empresa. Eu posso usar esse dado para discriminar um cliente, discriminar um funcionário, discriminar um parceiro de negócio. Uhum. Então, olha a seriedade que é você ter dados pessoais Com certeza. das pessoas. E, nesse sentido, vamos já cair para a arquitetura. Normalmente, quando a gente procura um arquiteto para fazer um projeto, a primeira ou a segunda reunião é para que se faça um negócio chamado briefing. É o nome Sim. técnico que vocês usam. Sim. O briefing, o que é? Aí eu vou falar, me corrija se eu estiver errado, tá, Juliana? Tá O ok. briefing é profissional de arquitetura, buscando dados Do do meu cliente. cliente, que são dados pessoais, para eu entender como ele pensa, como ele sente, o que ele gosta, como é que ele enxerga aquele projeto. Ou seja, eu estou tirando, com as minhas anotações, uma fotografia do meu cliente, para que Sim. eu possa, na hora de fazer a concepção do meu projeto, eu ter aquelas informações e trabalhar. Isso pode continuar sendo feito? Pode, não é proibido. Só que às vezes você pega um dado, uma informação, a pessoa não te falou diretamente, mas você percebeu algo do jeito de ser dela. E você anota. E você perde o teu caderno de anotação. E aquela informação, se ela não te passou, é porque ela resguarda. E alguém pega isso e usa essa informação de uma maneira indelicada. Exato. Aí é Isso complicado. pode ter problema? Muito. Pode causar N problemas. Então, a gente já começa a pensar em privacidade de dados e arquitetura no momento do briefing.
Sim. Então, muito cuidado com aquele documento, ele é um documento que espelha o teu cliente. Você tem que dar toda a proteção para aquele documento. Eu não posso deixar ele em qualquer lugar, ele tem que ficar guardado, ele tem que estar dentro por exemplo, dentro de uma gaveta com chave, Arquivo. quando eu não estiver utilizando, num arquivo. Ah, eu faço o meu online, no notebook, ok. Eu faço ele no notebook, mas eu não criptografo o notebook. Eu ponho na nuvem gratuita com todo mundo tendo acesso. Ah, é Uhum. mais fácil. Vou compartilhar com um parceiro de trabalho por um Google Drive da vida, sem proteção. Você está arriscando os dados do teu cliente e isso, de alguma forma, pode se reverter contra você. Isso não é uma coisa muito legal. Legal, é. Aí a gente E vai por um ético até, segundo. né? Vamos para o segundo É ético. passo. É uma Isso. questão de ética. Vamos para o segundo passo. Mas antes de ir para o segundo passo, você falou a questão de ética. Muitas vezes eu até sei que eu preciso tomar esse cuidado, mas eu tenho tanta autoconfiança em mim que eu não presto atenção nos riscos que estão à volta. Exato. A Lei Geral de Proteção de Dados veio como uma forma de bater em cima e falar assim, ó, você quer fazer tudo bem, vamos fazer ok, mas protege, tá? Lembra de proteger. É como se fosse um lembrete, é um espinho para te proteger. Sim. Um segundo passo que a gente verifica da privacidade e arquitetura, por exemplo, são os projetos arquitetônicos. E aqui eu gosto muito de levar para dois lados completamente diferentes. Nós já tivemos a oportunidade de conversar e eu já falei que eu considero o trabalho de arquitetura um trabalho artístico. Sim. Cada projeto, cada detalhe, eu não consigo imaginar. Às vezes eu olho um espaço, eu tenho o prazer de dar aula para muitos arquitetos na turma de design de interiores lá do Senac. De vez em quando eles olham um espaço, olham os materiais, eu falo assim, não dá para fazer nada. O pessoal olha e cria um negócio maravilhoso, completamente diferente. Eu falo assim, olha, realmente, ainda bem que eu sou advogado, não sou arquiteto. É um trabalho artístico. É um trabalho, e o engraçado é que cada projeto você consegue ver a identidade, muitas vezes, do arquiteto que está por trás daquele projeto. Uma linha, Uma linha. Então, vamos ver. O projeto, ele identifica o arquiteto. Esse projeto, ele é um dado pessoal? Pode ser. Pode ser um dado pessoal. Ele é protegido por lei? Eu posso simplesmente copiar um projeto de um arquiteto e replicar sem consultá-lo? Posso até me inspirar, mas eu não posso copiar. Eu tenho que dar crédito a quem de direito. Então, o próprio projeto arquitetônico, ele é um dado pessoal do arquiteto, independente se esse arquiteto trabalha para uma empresa privada ou não. Uhum. Ele tem o traço daquele arquiteto. Mas também esse projeto, muitas vezes, ele é feito com base naquele briefing que a gente falou no primeiro tópico. Aquele briefing que traz a identidade do cliente para dentro do projeto. E aí, como é que São fica? duas identidades, né? A do cliente e a do profissional. Exatamente. São duas identidades, são duas privacidades que estão ali juntas, concatenadas em um único documento. E aí vem aquela pergunta, de quem é o documento? Quem tem proteção? Quem é o documento? O arquiteto ou o cliente? Os dois, um só? E numa dessa, teve uma discussão que a gente teve há um tempo atrás, que foi assim, o arquiteto falou, o projeto é meu. Mas o cliente falou assim, mas eu não autorizo você publicar nenhuma imagem do projeto. Por quê? Porque esse projeto é da minha casa. É a minha privacidade. É a planta da minha. E aí eu fui um embate, na hora eu fiquei curioso. Quem tem direito? Os dois.
Os dois têm direitos em relação a isso. E onde que a gente estabelece esse direito? Se pode fotografar, se não pode fotografar, se eu posso publicar, se eu não posso publicar, se eu posso usar isso abertamente no meu portfólio e citar, se eu não posso usar isso no portfólio, lá no contrato. Que muitas vezes não está contemplando esse tipo de coisa. E aí vem um detalhe legal. Porque eu já ia falar assim, eu assinei a RRT, então é meu. Então, mas não é. E a privacidade? Você assinou um documento, ok, está seguindo uma regra, uma normativa, mas lá na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, diz que a privacidade é protegida. Sim. E ela é personalíssima. Se o cliente acredita que aquilo é a privacidade dele, ele também tem direito? Claro que tem. E aí, mas para não ter essa discussão, quando que eu tenho que conversar? Antes. O que é combinado não é caro. Claro, verdade. Então, nesse aspecto, entra aí uma questão de direito. A gente está falando de direito de privacidade. Esse é um dos detalhes do direito de privacidade na arquitetura. Olha lá, estão perguntando mesmo, não citando de quem é? Mesmo não citando de quem é. Porque eu posso te dizer, foi a Débora. Mesmo não citando de quem é, Débora, porque dependendo, um pedaço de imagem, hoje, de acordo com a tecnologia de identificação e mapeamento de imagens que a gente tem, computação gráfica e o processamento, a capacidade de processamento que tem, é possível, sem citar, a gente fazer uma pesquisa na internet e chegar na casa do cliente. Então, ele é um dado pessoal porque, mesmo que eu faça um processamento em cima, eu consigo chegar naquele dado. Fernanda, eu nunca ouvi falar nisso. Realmente não é uma coisa usual, mas a polícia usa bastante para poder identificar criminoso. Então, é uma tecnologia existente e isso é possível de acontecer. E eu, como advogado, falando para profissionais, eu tenho que falar que existe. Se você vai correr o risco ou não, é outro detalhe. Mas existe o risco de um problema? Existe. Sim. Mais alguma pergunta teve aí? Eu vi que passou uma pergunta grande, mas eu não consegui ler. Vou pegar aqui. Da Renata do Marco. Mas se você fez arquitetura e outro profissional fez os interiores, tanto o cliente como o outro profissional tem o direito de publicar sem mencionar o autor da arquitetura? Eu entendi. Porque os fabricantes também, os vendedores das lojas, às vezes colocam também fotos, né? E nem pedem autorização. Sim. Mas por que eles colocam? Aí eu vou pegar a Renata, né, que fez a pergunta. Isso. Renata, não é que ele tem direito. A questão não é ter direito ou não. Em tese, não tem. Mas o que ficou? Fica subentendido. Você, no teu contrato com o cliente, você fez a parte arquitetônica e não deixou isso claro. O cliente acredita que a casa é dele. Depois que terminou, ele esquece que teve um arquiteto que fez todas aquelas linhas ali. Para ele, a casa é a realização do sonho dele. Uhum. Ele contratou um outro profissional para fazer interiores ou fazer os móveis, o interior da casa. Ele não está ligando o total com o teu trabalho de arquitetura porque não foi conversado. Uhum. E às vezes você pode ter feito no interior da casa dele um detalhe tão íntimo que foi uma ideia tua, foi uma concepção, foram horas de pesquisa, várias horas aí de desenho num CAD, numa folha, numa prancha fazendo desenho, e de repente você vai visitar alguém e vê aquela tua ideia na casa de outro. Aí você fala, nossa, eu conheço quem concebeu isso daqui. Mas você se protegeu? Quais foram os mecanismos utilizados? Por exemplo, como que eu provo quem fez primeiro? Tem N ferramentas hoje para proteger a tua individualidade, a tua criação, o seu traço como arquiteto. Então, isso vai ao encontro que a gente está falando. Eu preciso ter contrato, eu preciso ter as coisas muito bem estabelecidas, porque se eu aviso o dono da casa que eu não quero que publique a minha obra, ou se publicar, eu quero ser mencionada,
por contrato, se o outro for publicar, ele fala, tudo bem, você pode publicar, mas você menciona a arquiteta, porque eu tenho um contrato com ela e eu tenho um contrato com você. Sim. Então, a relação já começa a ficar um pouquinho mais travada. Tá. O Farão perguntou aqui, tem uma polêmica que o arquiteto terceiriza o 3D e o desenhista quer postar também. Então, né, assim, eu tenho o desenhista do 3D também que quer postar para mostrar o trabalho dele, né? Não, tudo bem. Eu vou citar um detalhe aqui que eu acho muito legal. Pouca gente tem paciência, mas eu gosto muito. A hora que termina um filme no cinema, começa a subir umas letrinhas, né? Sim. Pouca gente tem paciência para ler aquilo. Às vezes, eu gosto, porque vai que tem um Eu às vezes pós-crédito lá no fico. final. O trabalho, ele é um trabalho feito a várias mãos. E a gente tem que dar crédito ao pedaço de cada um dentro das várias mãos. Por mais que eu tenha um traço enquanto arquiteto, o 3D, o artista de 3D, ele também tem a mão dele para transformar aquilo em realidade. Profissionais diferentes com o mesmo software, com o mesmo projeto, apresentam projetos diferentes. Uhum. Então ele também tem o direito da privacidade dele, ele também tem a possibilidade de ter crédito. O que está faltando muitas vezes é que a gente não conversa sobre essa privacidade, a gente não conversa sobre os direitos, a gente não conversa sobre as proteções dadas a essas privacidades e direitos. A gente simplesmente acredita, não, é meu, eu fiz, o outro também é meu, eu fiz, e agora nós vamos brigar. E, na realidade, isso já está, de certa forma, estabilizado, pacificado. As tecnologias são novas, mas o conceito de privacidade, de direito, ele é muito antigo. E nada que uma boa conversa antes, um bom contrato, um contrato bem elaborado, não ajude a resolver. Surgiu mais alguma pergunta? Tem uma aqui da Roberta Lepe. Um professor pode pegar um projeto de arquitetura de um profissional e usar como material de ensino? E aí eu ainda te pergunto mais, ele pode pegar algum TCC de algum aluno dele e usar isso? Eu vou responder. Vocês querem que eu responda como professor ou como advogado? Vamos lá. Como advogado, no caso, né? Então vamos lá. É porque eu também sou professor e eu entendo essas questões. Um TCC, um trabalho de faculdade, um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ela normalmente ela é feita com a orientação de um professor. Então é possível, e normalmente isso está nas normas de aluno, isso normalmente está escrito, instituição de ensino não deixa isso muito solto, que os trabalhos apresentados em sala de aula, tudo aquilo ali, sob orientação, é do conhecimento pedagógico. Eu posso usar para formas pedagógicas. Tem que ver caso a caso, cada universidade é uma forma, cada um tem uma regra. É muito comum o TCC, os alunos, quando depositam o TCC, assinarem um termo de publicidade. Ou seja, eu torno aquilo público. Quando eu torno algo público e eu não faço antes os mecanismos de proteção, eu estou falando assim, fiz. Quem quiser copia. Quem quiser usa. Eu estou tornando público. Só que normalmente o que a gente faz? Eu quero me ver livre do TCC, assina aqui. A gente assina e não presta atenção. Agora, em tese, quando o professor, normalmente quando ele é sério, e ele aprende com um aluno, ele vê algo que foi feito por um aluno, normalmente ele até utiliza, ele pede autorização e ele cita. Normalmente. Tá? Pode acontecer? Pode. A gente pode ter as exceções, mas normalmente nós somos treinados para orientar os alunos a citarem. Então a gente não pode fazer diferente. Seria no mínimo incoerente. Tá. Não tem mais alguma pergunta? Sobre os direitos autorais, você trabalha numa empresa e aí você faz e numa empresa, né? Isso é uma pergunta até que eu acho que eu já até te questionei uma vez.
Vamos supor, eu trabalho numa empresa e eu sou a responsável do departamento de projetos, né? Então, eu que solto todas as RTs da empresa. E de quem é o direito? É da empresa? É meu? Eu posso Em divulgar tese, isso? em tese, é da empresa. Hum. Por mais que tenha o trabalho intelectual ali, em tese, é da empresa. Porque naquele momento, aquele trabalho, você é representante da empresa. Sim. Pode ser diferente? Pode. Eu posso fazer cláusula diferenciada no contrato de trabalho? Posso. Pode ser negociado? Pode. Mas, em tese, é da empresa. É a mesma coisa quando um programador de computador desenvolve um programa maravilhoso dentro da empresa e a empresa se apropria, ele não pode usar o que ele criou fora da organização. Um engenheiro cria um produto para a empresa, aquele direito ele é da empresa. Tem algumas formas de proteger, mas a proteção, uma coisa que é importante ficar explícito para todos, a proteção ela é feita antes e não depois do caso acontecido. A gente tem que aprender a conversar antes. Só que conversar antes dá a impressão que nós já estamos prevendo, a gente já está dando problema. Então eu não quero ter isso. Não, não é. É justamente o contrário. Eu quero evitar ter problema lá na frente. Exato. Eu quero evitar ter problema lá na frente. Esse é o correto. Mas aqui com a gente tem esse costume, não vai dar problema. Enquanto está tudo certo, está tudo certo. O dia que termina, é que os problemas aparecem. Até eu faço um comparativo muito bobo, que a relação de trabalho é muito parecida com casamento. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. O dia de divorciar é que você vai ver o problema. Na hora do namoro é tudo lindo e maravilhoso. É verdade. Saiu uma perguntona grande aí, eu não consegui ler. Eu só vi que ela passou. Partindo do princípio que eu não coloquei no contrato nenhuma cláusula sobre a publicação de fotos do projeto, mesmo assim eu publico numa revista. Quais as penas previstas para essa situação? Bom, eu não tenho pena porque não é um crime isso, tá? Eu não vou falar de pena. Mas se a pessoa que viu aquilo se sentiu de alguma forma invadida, ela pode pedir para retirar, por exemplo, a revista de circulação. Ela pode pedir para tirar a imagem. Eu estou usando uma revista eletrônica. Ela pode pedir judicialmente para que aquela imagem não seja publicada e pode conseguir uma ordem judicial para isso. Então, é possível que isso aconteça. Se essa publicação gerou dano para a pessoa, é uma situação bem, assim, bem extrema. Eu publiquei, não tinha cláusula, não tinha autorização, publiquei e essa publicação, de alguma forma, causou dano à pessoa. Aí ela pode pedir indenização ainda. Então, é possível que tenha aí uma reparação de danos por isso. E antes de terminar, a gente já passou aqui, parece que não, mas já tem 40 minutos quase que a gente está batendo papo. Ô, Fernando, e deixa eu te perguntar, e assim, eu não sei se entra naquele caso que a Renata já tinha falado, mas assim, às vezes a gente vê muito assim, um arquiteto reclamando, nossa, fulano pegou o que eu fiz e postou. Ou fez a decoração e colocou que ele fez desde a obra, desde o projeto, ele que fez tudo. Então, tem mecanismos para proteger isso, tá? Uhum. Hoje, aí não só mecanismos legais, mas mecanismos tecnológicos ainda não reconhecidos juridicamente em lei, em normativos, mas que garantem ao criador a anterioridade, vamos dizer assim, da criação daquele produto, daquilo que está sendo, daquele projeto que está sendo, eu diria até furtado pelo outro, né? Sim, a ideia. Tem mecanismos legais, existem mecanismos legais e tecnológicos para proteger. Só que pouca gente sabe fazer isso antes.
Ah, eu tenho uma ideia, não sei o que, eu vou patentear. No Brasil, a gente não faz esse tipo de patente. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E outra, um projeto de registro de marcas demora um tempão. Tem tecnologia que você consegue garantir a mesma eficácia do registro de marca em 5 minutos. Que é aquele que a gente A um conversou aquele custo. dia na reunião. Exato. Você vai Como que gastar chama? Não me cerca lembro. de... A tecnologia de blockchain. Blockchain. Existe uma tecnologia chamada blockchain, que é a tecnologia que dá sustentação ao Bitcoin, às criptomoedas. Ela é uma tecnologia base que permite, inclusive, que você faça um registro de ideias, registro de arquivos com anterioridade, comprovando data e hora que você colocou aquilo. E eu queria E como que jogar uma coisa para vocês de funciona? Tem uma privacidade. pergunta aqui que passou e aí a gente volta a perguntar. O briefing, a Dani Fazini. O briefing, qual a melhor forma para eu proteger meu cliente? Devo somente anotar? Não guardo no computador? Não, você pode guardar. Aí é que tá. A gente fala isso, eu posso guardar no computador, posso guardar no celular, no tablet, fazer anotação. Eu só tenho que tomar cuidado com quem acessa, quem tem acesso. Se eu tomei todos os cuidados para que aquilo não se perca, para que Sim. aquilo não vaze. Então, um exemplo clássico. Se você usa computador, no mínimo, como mecanismo de segurança, você tem que ter um antivírus. E aqui o que eu vou falar, muita gente vai ficar bravo. Nossa, e Não, antivírus com AutoCAD é péssimo. não confie em antivírus gratuitos. Tá? Uma fala que a gente faz bastante no direito digital. Se você usa um produto que causa algum benefício para você e você não paga nada por ele, o produto é você. Uhum. Então tome cuidado. O antivírus com AutoCAD é uma questão de configuração. Ele funciona belezinha. Mas você tem que saber configurar o computador, configurar o antivírus, configurar o AutoCAD. É um conjunto de configurações que faz com que ele rode em harmonia. Mas a gente não é ensinado isso na faculdade. É verdade. Eu queria deixar uma pergunta, porque uma coisa que eu acho muito interessante para a área de arquitetura e esse assunto que a gente está falando, é que privacidade e proteção, a gente está falando da proteção dos direitos aí, dos arquitetos, mas privacidade e proteção é um nicho de mercado para os arquitetos muito grande. Sim. Nos trabalhos que a gente faz aí de implantação de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente se depara muito com um problema de privacidade e de proteção que poderia ser facilmente resolvido por um arquiteto. Um design de privacidade, uma arquitetura que proteja a informação e proteja a privacidade. Eu consigo manter layout do local, até mesmo fachadas, dependendo, eu faço uma fachada, eu fui numa empresa, não vou citar o nome, a empresa é linda, é maravilhosa, muito legal, que ela tem uma eficiência energética muito 10, mas utiliza muito vidro. E eu, na porta de entrada, esperando, fiquei lendo tudo que o diretor estava escrevendo na tela do computador dele. Caraca! Ficou... Mas é que tá. Ficou bonito? Ficou. Mas ele estava todo aberto? Não, tinha uma fresta na cortina e eu, curioso, olhando o buraquinho da cortina, vendo o que ele estava escrevendo no computador. Quer dizer, não tinha privacidade. Não tinha privacidade. E ele acreditava que estava tendo. Então, eu particularmente, eu tenho cliente que eu tenho demanda de arquitetura de privacidade. Uhum. Eu indicaria, olha, procura um bom arquiteto e fala o seguinte, o nosso problema é esse. Ele vai dar a solução de privacidade aqui. Hoje, não só a questão de layout, mas a questão tecnologia de materiais, que tipo de materiais eu posso utilizar que me permitem utilizar a privacidade. Eu fui num prédio comercial aqui em São José do Rio Preto, um prédio muito legal, arquitetonicamente legal, só que você anda no corredor da sala, você escuta tudo que está acontecendo dentro da sala. Nossa, não tem acústica nenhuma. Não tem acústica. E aí, resultado, eu
como um advogado de privacidade, embora eu ache o prédio muito bonito, eu nunca colocaria meu escritório lá. Sim, claro. Porque eu teria que fazer um alto investimento para alterar toda uma sala, para poder garantir a privacidade que meus clientes necessitam, garantir a privacidade do meu escritório, e isso poderia ser facilmente resolvido na concepção do projeto. Então, olha o nicho de mercado que existe e que pode ser utilizado. Não é só um problema da TI, é um problema que vai em toda a concepção de qualquer projeto. É igual laboratório, né? Igual eu falo muito assim porque é o que me vem na cabeça. Laboratório, hospital, às vezes você está fazendo um cadastro ali dos teus dados, está todo mundo ouvindo, todo mundo vendo na tela, todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, assim, é bem... se for parar para ver, é até constrangedor. Tem coisa que você não quer falar ali. Certa vez, você falou de laboratório, eu trabalhei um tempo em laboratório, e certa feita, eu vi que uma pessoa ficou constrangida porque foi perguntado há quanto tempo ele não tinha tido relações sexuais. Sim. E a pessoa ficou vermelha, cor-de-rosa, azul, ela cochichou entre os dentes e a atendente, eu não ouvi. Ela teve que falar alto e a sala toda acabou ouvindo. Talvez, esse é um dos exemplos que você... né? Esse é um dos exemplos que uma arquitetura de privacidade pode ajudar. Porque é um conjunto, não é só arquitetura. É a arquitetura, é o sistema, é o treinamento das pessoas que estão ali, é o direito fazendo a parte preventiva. É um conjunto. Quando a gente fala de privacidade, nós estamos falando de multidisciplinaridade. Várias cabeças pensando de formas diferentes. Que aí isso daí entraria naquele sistema que você estava falando, que até eu te cortei com uma pergunta. Do blockchain, como que é? Do blockchain. Blockchain é uma das tecnologias que pode ou não ser usada. Caso a caso precisa ser estudado. Entendi. Então, o profissional, que eu falei, o profissional de TI, profissional de direito, o arquiteto, o gestor, todo mundo precisa estar trabalhando em conjunto, pensando nessa solução. Pensando em como solucionar. Um exemplo de arquitetura e design. Eu tive numa loja há um tempo atrás, antes da pandemia, e olhando, a impressora estava colocada num lugar tão fácil, e o design do balcão estava tão aberto, eu consegui pegar a impressão, sem que ninguém visse. Eu acho que eu já até sei onde que é. Eu peguei a impressão e acabei entregando para a pessoa. Falei assim, olha, cuidado com a impressora aqui, eu não tenho interesse em ler. Eu nem li, mas eu peguei o papel. Eu falei, esse papel estava na tua impressora para qualquer pessoa da loja pegar. Toma cuidado com a posição que você coloca a impressora, a posição que você coloca as telas. Às vezes eu fui num local que tinha uma recepção, ela era redonda, você podia chegar nela em 360 graus. Uhum. Eu fiquei atrás vendo o que a atendente estava digitando do cliente da frente. E aí, como diz, tudo aquilo que a gente faz, eu tenho certeza que todo arquiteto, quando chega no lugar, ele olha a arquitetura. Todo profissional de proteção de dados, quando chega no lugar, ele começa a olhar a proteção de dados. Com certeza. Quais dicas a mais você pode nos dar, assim, em questão ou de projeto, ou dessa parte de se resguardar para o arquiteto? Para o arquiteto, revisem os seus contratos. Essa é uma questão muito importante. Revisem os seus contratos com os seus clientes e revisem os seus contratos com os seus parceiros. Assuma essa responsabilidade para si. É muito comum, o parceiro tem um contrato, eu olhei e está tudo bem. Não, analise, se o contrato veio do parceiro, se o contrato partiu do cliente, analise, verifique quais são as cláusulas que você não abre mão, que são obrigatórias. E isso é importante. Consulte sempre um colega, um profissional para fazer isso. Essa é a primeira dica que a gente faz. Segundo, fiquem atentos a esse novo mercado.
muitas coisas vão surgir. A Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela entrar em vigor, já existem grupos de pessoas só esperando ela entrar em vigor para que comecem a surgir os processos. Então, olhe para a Lei de Proteção de Dados, verifique onde essa lei bate em você e faça as adaptações. Não espere surgir os problemas, porque ela é uma lei bastante agressiva. As penalidades dela são penalidades relativamente altas. Vale a pena vocês, os arquitetos, prestarem atenção nisso. Além de ser um nicho de mercado, nós todos estamos sujeitos à lei. É engraçado, né? É que o profissional liberal, ele é titular dos direitos e também dos deveres. Então, aquilo que eu vejo como direito para mim, eu tenho que prover para os meus clientes. Então, e ela é uma lei que vale a pena colocar não só por conta disso. Ela é uma lei que ela é uma cultura diferente. Ela é lei baseada na Europa, ela trouxe as regras basicamente europeias, mas ela não trouxe a cultura do europeu para o Brasil. Então, ela é uma lei que ela não te fala o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Ela fala assim, você tem que proteger. Como? Depois, se der problema, você me mostra. Mas você tem toda a liberdade de criar. Que é uma coisa que eu acho muito fantástica nessa lei. Eu não tenho soluções prontas. Cada escritório, cada casa, cada profissional, ele é uma adaptação diferente. Até a Dani fez a pergunta se existe um contrato ideal, né? Só para resumir, não. A gente está com 10 minutinhos, já um pouquinho passado já. E aí, nesse caso, aí o Farão já respondeu para ela, contrate um bom advogado. Olha, o contrato ideal, ele não existe. Existe uma estrutura padrão, normalmente. Eu tenho alguns clientes que a gente faz uma estrutura padrão de contrato para aquele tipo de prestação de serviço, mas cada contrato tem cláusula, tem detalhes diferentes. Esse detalhe precisa ser refletido no contrato todo. Não basta eu só colocar ele, eu vou fazer isso dessa forma. Às vezes eu faço isso dessa forma, mas isso interfere em outras ações. Então, até detalhes, por exemplo, de privacidade, essas coisas, passam a ser necessidade de serem negociadas com os clientes e parceiros. Sim. E aí, um que fala uma coisa diferente já joga teu contrato pro padrão pro lixo. Então, não dá para eu ter um contrato de copiar e colar. Eu tenho uma estrutura, base, e cada um eu tenho que fazer daquela forma padrão, personalizada de acordo com aquele cliente. Até o Farão está falando aqui que na cadeira de direito devia ter, vamos falar assim, na profissão, que eu acho que a gente até comentou isso, a gente devia ter, a gente como arquiteto, uma parte de aula de direito, uma parte contábil, administrativa, empreendedora, né? Eu acho que todas as profissões tinham que ter, né? Eu acredito que sim. Só de um conhecimento mínimo, né? Mas que realmente a pessoa consiga aplicar. A última faculdade que eu fiz foi Direito, foram 5 anos e eu não tive nenhuma matéria de gestão. Então. A gestão que eu sei veio do curso de administração que eu fiz, mas se eu tivesse feito só Direito, eu não teria a noção gerencial que eu tenho hoje. Exatamente. Exatamente. Bom, você tem mais alguma coisa para falar? Quer deixar um recado? Vou deixar um recado. Pessoal, Lei Geral de Proteção de Dados, não pergunte se ela vai pegar ou não. Nós não temos essa opção. Já é consenso entre os países. País que não tiver uma lei em funcionamento, nós não vamos poder importar ou exportar produtos. Então, já tenho clientes em Rio Preto que não podem vender produtos europeus porque eles não se adequaram à lei de privacidade deles. Olha só. Então, é um problema de economia do país. A lei já pegou. É uma questão de você começar a fazer as adaptações de forma antecipada ou esperar ver o que vai acontecer. Procurem. Vocês vão ver em cada desafio que a lei vai trazer para vocês uma oportunidade de negócio fantástico. Se eu tenho que deixar um recado, o recado é esse. Um mercado completamente novo para vocês. Vale, novo mesmo, e válido, viu? Foi muito bom. Acho que esclareceu bastante dúvidas, pelo menos me esclareceu muitas.
né? Então eu quero te agradecer, né, de você ter participado, ter aceitado o convite, tá? Te desejar sucesso Obrigado. e que a gente consiga fazer alguns contratos novos agora, né? A gente consegue procurar um advogado, como diz o Farão, para fazer novos contratos de parceria e de clientes. E dou os parabéns aí às arquitetas empreendedoras pela iniciativa e a gente está sempre à disposição de vocês e todos os parceiros de vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tá legal. Obrigada, viu, Fernando? Boa noite. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite para todos. Obrigadão. Tchau, tchau.